Esse é o Costurando as Pontas, um podcast para falar sobre moda, negócios e tudo que envolve empreender nessa área. É um espaço para falarmos com especialistas e empreendedores para tirarmos aquelas dúvidas sobre o nosso negócio que nem o Google e nem o ChatGPT conseguem responder. Um podcast feito pela Bive para os nossos associados, confecções e para quem trabalha ou se interessa por moda. Hoje, vamos conversar com a Ana Lucato, sócia da Nunes Lucato, advogada com mestrado em Direito Ambiental e especialista em gestão ambiental com ênfase em programas de gerenciamento de resíduos sólidos. O papo vai ser sobre sustentabilidade na moda na prática. Como que as confecções podem começar a serem mais sustentáveis ambientalmente, com dicas e informações importantes. Vamos falar também como funciona um programa pioneiro de reciclagem de resíduos têxteis num dos maiores polos da moda do Brasil. Oi, pessoal, a gente está aqui mais uma vez no nosso podcast Costurando as Pontas. Eu sou a Cíntia, sou da confecção, sou conselheira da Bive e agora apresentadora de podcast também. E tô aqui com o Michel, também, que é conselheiro da Bive também, que vai apresentar comigo o episódio de hoje. Olá, pessoal, tudo bom? Olá, Ana, é muito prazer estar com a gente aqui hoje. Prazer. Bom, então eu tô aqui com a Ana, nossa parceira, né, no programa do Bom Retiro Se Recicla, aqui na Bive. Ana, conta um pouquinho sobre você, né, conta aqui um pouquinho pra gente o que você faz hoje, né, como você tá aqui hoje aqui com a gente. Maravilha, eu quero agradecer o convite, muito obrigada. Eu sou advogada de formação, eu tenho uma formação na área de sustentabilidade, gestão ambiental. E, na verdade, foi um grande presente nós conseguirmos idealizar o Bom Retiro Recicla. Nós estamos aí completando os nossos 3 primeiros anos, então eu cheguei até o setor têxtil, porque eu trabalhei na área jurídica têxtil durante muito tempo, muitos anos, e acabei estruturando a Nunes Lucato para que a gente pudesse fazer esse aporte em projetos ambientais e de sustentabilidade para as indústrias em geral, e nos especializamos na indústria têxtil. Legal. A indústria têxtil, assim, a moda como um todo, hoje em dia ela é vista muito como uma vilã, né? Nossa, quando a gente se fala de sustentabilidade. Então, acho que a gente está aqui um pouco para bater um papo e ver realmente até que ponto isso é verdade, né? E o que nós, como confecções, podemos fazer para minimizar esse impacto, para reverter um pouco essa imagem e mesmo ver o que já está sendo feito hoje em dia, né, Ana? Então, eu queria ver com você contar um pouco, assim, até que ponto isso é verdade e o que você já viu de iniciativas por aí que estão indo contra essa imagem negativa que a gente tem. Eu gosto de começar sempre falando do ponto positivo. A indústria têxtil é a segunda que maior emprega no país, né? Então, esse é um case de muito sucesso e que a gente precisa, primeiro, reverenciar. O segundo ponto é que a indústria da moda, culturalmente, ela é vista como uma poluidora, porque são casos muito pontuais e que muitas vezes são muito mal explorados pela mídia, né, como um todo. O que a gente precisa lembrar, o primeiro passo, né, para pensar na sustentabilidade no meio ambiente e no setor produtivo, é que nós dependemos do setor produtivo e de todas as suas cadeias que integram o setor produtivo. E a indústria da moda é um deles. Então, eu não compactuo e também não gosto de ouvir quando fazem essa referência à indústria da moda como sendo algo negativa. O que a gente tem que entender é que, se nós vamos falar de território nacional, nós temos que imaginar que, de 2010 para cá, quando nós instituímos a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós instituímos porque já existia um apelo mundial para que as indústrias e os cidadãos se adequassem a um novo modelo de sociedade, né? Nós temos bens ambientais que são finitos.
Nós tínhamos uma ideia muito romantizada de que os bens ambientais eram para sempre. Já entendemos que não, o que foi um grande avanço. A partir daí, nós criamos uma política nacional de resíduos sólidos e uma política nacional, uma diretriz. Essa diretriz, até por uma questão constitucional, ela vai servir de norte para que estados e municípios adequem às suas realidades. Então, se nós vamos falar da região Nordeste, é uma realidade. Se nós vamos conversar sobre a região Sul, é uma realidade. A região Sudeste, Centro-Oeste, e assim. O Brasil ele tem uma densidade demográfica muito grande. Então, nós temos várias realidades, né? A política nacional traz um norte. As políticas estaduais fazem esse mapeamento dentro dos seus territórios. E os municípios acabam gerenciando essa questão, e não só para a indústria da moda, como para qualquer setor industrial, no sentido de rastrear, primeiro entender a realidade do meio ambiente do seu município e depois rastrear o que é possível fazer dentro dessa cadeia. E aí nós criamos vários mecanismos na indústria da moda. Nós criamos a economia circular, nós criamos a logística reversa e hoje existem inúmeras oportunidades para o pós-consumo. Bacana. E aí, então, você falou muito da legislação, né? Em nível federal, estadual e municipal. Então, na prática, e falando um pouco mais da realidade das confecções, existe uma fiscalização? O que é fiscalizado, né? A parte da produção, a parte do descarte. O que nós, como confecções, somos obrigados a declarar ou fazer nesse sentido? E aí é bem prático, assim, para não ser multado, né? No final das contas, assim, o que a gente, como confecção, precisa fazer? Né? Desse ponto de vista mais de legislação. Aí depois a gente pode até falar um pouco mais do dia a dia de produção para realmente se tornar um pouco mais sustentável. Mas do ponto de vista prático, o que a gente precisa fazer? Toda vez que você constitui uma empresa no Brasil, você vai ter ali documentos societários obrigatórios, aí você vai escolher o seu melhor modelo societário. Geralmente no Brasil, nós utilizamos um modelo empresarial que vem do Código Civil. E a partir dessa formação societária, nós temos algumas obrigações. A obrigação ambiental é só uma delas. Nós temos outras obrigações. Dentre as obrigações ambientais, a partir da política nacional, nós temos a obrigação de rastreabilidade da nossa linha de produção. Se nós vamos falar da indústria da moda, nós temos aí alguns caminhos a seguir. Então, se nós pensarmos desde o fio até o pós-consumo, nós temos um caminho bastante longo. Né? Nós temos ali a produção do algodão, se nós falarmos do algodão ou do tecido sintético, então nós temos uma poliamida 66 que também é produzida e não é considerado um tecido. Então nós temos a produção do fio, nós temos a produção do tecido, nós temos o tingimento, a estampa do tecido. Então nós temos todos esses processos que vão ter obrigatoriamente uma rastreabilidade ambiental. Então, eu não estou dizendo só que a única obrigação que a confecção tem é de destinar adequadamente os seus resíduos. Isso já existe, né? Isso já é uma obrigação. Estou dizendo da cadeia como um todo. Então, a minha cadeia é sustentável? Para eu entender se minha cadeia é sustentável, primeiro eu tenho que entender minha cadeia. Entender o meu fornecedor, se ele já é um fornecedor pronto, se eu construo essa produção com ele, e a partir, se ele é pronto, ok, eu vou pedir documentos ambientais de rastreabilidade normais. Então, se eu vou utilizar um produto importado, eu tenho determinados documentos que vão me dar uma certa rastreabilidade. Se eu vou utilizar toda uma produção baseada em território nacional, eu tenho outras. Eu tenho que levar em consideração se eu vou me certificar ou não, se eu vou ter um produto certificado ou não. Na legislação em si, as minhas obrigações são muito simples. Então, a partir da minha estrutura industrial,
ou de confecção, que não é considerado uma indústria. A confecção, ela não precisa... vou dar o exemplo de São Paulo, por exemplo, né? Ela não precisa de uma licença de operação, a confecção, porque ela não tem atividade industrial potencialmente poluidora. Uhum. É diferente de uma lavanderia, é diferente de uma estamparia, de uma tinturaria, que pela legislação apresenta um rol de atividades potencialmente poluidoras e não necessariamente poluidoras. E aí sim vão passar por um processo de licenciamento. A confecção não precisa. Muito raramente ela vai ser licenciada. Obrigatoriamente ela terá uma dispensa de licença pelo órgão ambiental estadual. Vamos continuar com São Paulo como referência. Aqui no estado de São Paulo, nós temos a dispensa de licença pelo órgão estadual e nós temos a rastreabilidade através de um cadastro da própria prefeitura. Então, nós temos dois órgãos, né, públicos te fiscalizando. Isso é muito comum, né? Alguns estados estão mais avançados, que existem programas que já são eletrônicos e outros ainda estão caminhando. Então, o que eu preciso fazer para não ser fiscalizado? A fiscalização, ela é inerente à atividade administrativa pública. Então, fiscalizado você pode ser a qualquer momento. Eu não quero ser penalizado. Então, se nós falarmos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, você não vai ser penalizado se você tiver um programa, mesmo que simplificado, de rastreabilidade do que você gera de resíduos. E aí a gente pode destrinchar ou não o que é esse programa. Então, na verdade, assim, pelo que eu entendo como confecção, eu tô falando de São Paulo, né, também, que eu não sei como é que são em outras cidades, outros estados. Mas se eu gero pouco resíduo, então eu não preciso... Eu posso deixar para a prefeitura se encarregar da destinação desse meu resíduo. Se eu gero pouco, se eu gero até... se eu sou um pequeno gerador. Exatamente. Né? Aqui em São Paulo, como referência, são 200 litros dia. Então, você é considerado um pequeno gerador. Então, se eu gero até 200 litros dia, eu posso deixar meu lixo para a prefeitura recolher. Exatamente. E antes disso, na verdade, eu tenho que fazer um cadastro. Não preciso? Na Anlurb. Exatamente. Para declarar se eu sou ou não um pequeno gerador. É uma autodeclaração onde você vai contar uma historinha. Então, lá você vai dizer o quê? Eu tô me cadastrando porque eu vou dizer quantos colaboradores eu tenho na minha unidade, quanto eu consumo de energia, de água. Eu coloco ali uma folha de rosto do IPTU, eu coloco ali o meu contrato social. Então, eu faço um cadastro e autodeclaro o que eu gero de resíduo. Então, vai haver uma análise prévia pelo próprio sistema e vai se verificar se você efetivamente declarou algo que é verídico. E você vai ganhar um QR Code que você vai deixar ali. Hoje ele é válido por tempo indeterminado para pequenos geradores, como é a dispensa de licença do órgão estadual. E aí agora, se eu sou um grande gerador, aí é uma outra história. Eu preciso me comprometer e fazer a destinação correta dos meus resíduos. Se eu gero mais de 200 litros por dia, eu preciso contratar alguém que vá destinar de forma correta esses meus resíduos. Exatamente. Acima, você contrata um terceiro e aí, independentemente de você já ter um programa de gerenciamento de resíduos sólidos, porque o programa, o que ele vai fazer? Ele vai contar a historinha do que você faz com seus resíduos. E essa é a grande mágica, né, de pensar em sustentabilidade, porque você não precisa pensar que é um custo muito alto, né? Você pode começar com um programa simplificado, muito barato, né, mensalmente, com valores muito pequenos, onde você conta a história, né, dentro de um documento de 20, 25 páginas, com fotos, com treinamento da sua equipe e tudo mais, para você começar a mapear o que você produz. Porque se você não consegue mapear, você não consegue reduzir. Então, a máxima da sustentabilidade é não produzir resíduo. Não tem como, né?
A gente não romantiza a questão do meio ambiente. Não tem como. Então, eu posso reduzir. E, por fim, eu posso reutilizar. Então, essa é a máxima do meio ambiente. Então, eu sou um grande produtor, um grande gerador de resíduos, eu vou ter que contratar uma empresa, ou mais de uma empresa, e criar essa rastreabilidade ambiental para demonstrar aos órgãos estadual e municipal que eu estou fazendo a minha parte. Até porque, caso você gere mais e coloque ali para a rede coletora, você está sujeito à fiscalização e aí sim está sujeito a uma penalidade que a cada fiscalização ela dobra, ela triplica de valor. E hoje na prática, como é que funciona essa cadeia, né? Então, o que a gente está falando, então, hoje a confecção ela tem então essa obrigação, seja pela prefeitura, onde ela vai descartar o resíduo, a prefeitura fica irresponsável, então tem esse início de ciclo, ou se é mais de 200 litros por dia, ela vai ter que correr atrás de uma empresa privada, né, para terceirizar. O que acontece depois? Porque às vezes acho que a confecção também não sabe muito, o que acontece com esse resíduo, né? Então, hoje, como é que funciona? Então, a gente entende que aqui é mais o início, né? Então, esse foi coletado, para onde vai? O que é feito com isso? Como que funciona hoje? Vamos pensar assim. Vamos imaginar que a confecção de vocês queira implantar um programa de... Eu quero gerenciar o que eu gero de resíduo, independentemente de eu contratar um terceiro para levar. Porque na prática, se eu contratar um terceiro para levar, eu posso colocar de tudo. Posso colocar orgânico, papel, papelão, plástico, resíduo de corte, Ele que qualquer vai coisa. se virar, né? Ele vai jogar no aterro, tá? Ele vai E jogar eu no acho aterro sanitário. e eu acho que e o princípio, eu acho, de tentar ter uma prática mais sustentável é você mexer dentro da sua empresa para que você possa descartar de uma forma mais correta e não juntar tudo e chamar alguém para descartar e dar um jeito, né? Então, acho que e aí é que entra o programa de gerenciamento de resíduos sólidos da própria empresa. Então, acho que é uma mudança meio de cultura. E aí, acho que a Ana pode explicar muito melhor que eu. Então, se você obrigatoriamente por lei vai ter que destinar, não vai sair barato você mandar para o aterro. Esse é o primeiro ponto. Se não é barato, eu vou mandar o mínimo que eu puder. Aí eu começo a gerenciar. Por quê? Porque eu posso vender o meu papel, meu papelão e meu plástico. Hoje nós temos uma rede estruturada para reciclados, que nós chamamos de inertes classe A, que na verdade podem ser reciclados e devem ser reciclados. O percentual que nós reciclamos no Brasil é medíocre, né? Não chega a 5%. Então, se nós pensarmos na ordem econômica capitalista, isso é catastrófico, né? Porque... É um super desperdício, né? De dinheiro, né? Na verdade. Então, se você for pensar que todo o seu papel, papelão e plástico, se você não educar internamente acontecer ali uma separação, uma área de armazenamento mínima, que você possa fazer girar esse custo, você vai, primeiro, pagar parte do custo que você tem tendo com a transportadora mais de 200 litros dia. Se você administrar, pode até ser que você se enquadre nos 200 litros dia, né? De gestão com a prefeitura. Então, o primeiro passo é pensar, vale a pena pensar na gestão dos meus resíduos? Não é só uma questão de marketing para minha marca, né? Não é só uma questão de sustentabilidade, pensar nas gerações futuras. É uma questão econômica também, né? Nós temos que pensar a gestão do resíduo como uma questão econômica. Então, se nós pensarmos na gestão, nós vamos fazer um mapeamento do que eu posso mandar. Então, não é só contratar o terceiro. Em todos os municípios e estados, nós temos os coletores. Sejam eles advindos do terceiro setor ou não. Se eles vierem do terceiro setor, muito provavelmente você não tenha custo. Muito provavelmente não. Se nós utilizarmos, por exemplo, que a legislação determina sobre os catadores, né? Nós vamos entender que também não temos custo. Mas nós estamos gerando atividade econômica para esse grande nicho de mercado no Brasil.
Então, o primeiro passo é conhecer o seu resíduo. Então, como que a gente sugere que isso seja feito? Pesa um dia. Então, vai até o teu refeitório, coloque ali uma lixeira, né? Uma lixeirinha marrom, que é a cor que a BNT determinou para orgânicos. Coloca ali e fala com seus colaboradores. Todos os restos de comida serão administrados aqui, ó, nesse lixinho. Aí, no final do dia, eu peso. Eu vou ter uma média mensal. Se ele não atingir os 200 litros dia, eu posso colocar para a rede coletora levar. Todo o restante, eu vou administrar. Então, vamos imaginar o papel, papelão e corte, eu tenho destinação. Estruturada no Brasil. Já temos. Se nós pensarmos em lâmpadas, nós vamos ter dois grandes pontos que a gente precisa administrar. A lâmpada é LED ou ela é de mercúrio? Se ela é de mercúrio, ela precisa de tratamento. Então, ela precisa de destinação adequada. Eu não posso contratar o terceiro e mandar tudo junto pro aterro. Preciso tratar. Se ela é de LED, eu vou em qualquer grande rede de construção e deposito ali e eu estou destinando adequadamente. Facas de corte, agulhas, né? Eletroeletrônicos. Então, todos esses são resíduos. O programa de gerenciamento, ele visa esse mapeamento. E o resíduo de corte, né? Se a gente for pensar o resíduo de corte... O resíduo que mais pesa, né? No final. Que o contribui para esses, sei lá, 200, 300, 400 litros. Porque, na verdade, o resíduo de corte, ele é a grande volumetria da confecção. E foi pensando nisso, e numa obrigatoriedade de mercado, que a Nunes começou a pensar em criar essa gestão sustentável dos resíduos há 10 anos atrás. Então, nós pensamos assim, bom, precisa destinar e precisa destinar adequadamente. As confecções não podem, os gestores, eles não podem imaginar que vai existir um PGRS, um Programa de Gerenciamento de Resíduos, aterro zero. É utópico. Não vai. Nós vamos criar um programa de aterro mínimo. Porque os orgânicos, se você não tiver uma compostagem dentro da sua unidade, ele vai acabar indo para o aterro. Então, essa gestão por terceiros, ela pode inclusive existir fracionada. É o que nós fazemos. Nós coletamos em São Paulo e em alguns outros estados limítrofes resíduos têxteis. Porque nós destinamos resíduos têxteis. Hoje, com o avanço das nossas atividades e os desafios que nos foram apontados pelo mercado, nós já entramos no mercado de poliamida 66, que é um plástico, né? Não é um tecido, como a gente vai pensar no algodão, e nas redes de pesca. Podem se tornar fios virgens novamente. O segmento têxtil também. Então, essa gestão como uma empresa terceirizada, ela vai passar por essa gestão interna. Esse desenho que eu faço dentro da minha confecção. Esse é o mundo ideal. Dá trabalho. Dá um pouquinho. Mas depois entra no piloto automático. Vira uma questão cultural dentro da empresa. E é muito legal ver isso acontecer. Eu acho que é mais quebrar essa inércia inicial. Porque parece dar trabalho. Assim, dá trabalho. Mas parece ser difícil. Parece que às vezes as pessoas não veem muito sentido. Porque acham que só estão fazendo isso para ser mais sustentável. E não é isso. É como você disse, é uma questão econômica, né? Se eu gerenciar os meus resíduos e acabar gerando menos de 200 litros, é uma economia de, sei lá, 500, 600 reais que eu não tô deixando de pagar um terceiro para retirar o meu lixo e jogar no aterro. É tudo de ruim, né? Então, eu acho que essa chave que as pessoas precisam virar, que adotar esse tipo de prática não é só para fazer o meu marketing verde, não é só para eu falar que eu sou sustentável. É uma questão que vai atingir meu bolso também, né? Então, eu acho que esse que é o grande desafio, é mudar essa chavinha
E aí as coisas acho que vão rodando com o tempo. Mas eu sei que é difícil, não é fácil. É Como desafiador confecção, porque é cultural. Então, tudo que é uma prática cultural, para ela ser redesenhada, ela demanda tempo. Então, às vezes eu brinco, né? Eu falo muito assim, não, tem que ter paciência, né? A gente volta e conversa novamente. Então, treina a equipe Uhum. e você acompanha. E aí você volta 1, 2, 3, 4 vezes num ano. No segundo ano, você vai voltar 2 vezes. No terceiro, uma única vez. E aí você vai conseguir administrar a questão cultural. Primeiro é a separação. E a separação é o ponto-chave. Para eu reaproveitar um resíduo têxtil, por exemplo, ele precisa estar limpo. Ele pode estar com resíduo de corte, ele pode estar com um pouco de papel, mas para eu poder colocá-lo dentro de um processo de desfibramento, ele não pode ter alimentos, ele não pode estar contaminado, ele não pode estar molhado. Então, isso é cultural. Ai, dá trabalho, porque a gente trabalha com produção hora, né? Uhum. Nós temos um calendário da moda, mas isso é um exercício. Então, o grande desafio é a implantação. E Né? a gente tá falando assim de um recorte muito pequeno, né? Pensando na confecção como um todo, tem tanta coisa que dá para fazer, só que a gente tá focando mais nessa parte do resíduo, mas existem muitas outras práticas que podem ser feitas para tornar a empresa mais sustentável de N modos, né? Então, eu acho que isso é um passo que é simples, né? E que dá para começar, né? É um primeiro passo que aí vai levando a outras mudanças, né? Que talvez sejam maiores, mas eu acho que esse primeiro passo é um mais simples, né? Sim. E aí você estava falando do desfibramento, né? Da reciclagem. Queria que você contasse um pouco pra gente como é que funciona a reciclagem de tecido. Hoje, nós temos algumas vertentes industriais em larga escala hoje para a recuperação desses resíduos. Mas é uma melhoria contínua, porque nós temos catalogados diversos tipos de tecidos. E esse é um grande desafio no pós-consumo, né? No pós-produção, que nós estamos falando da confecção do resíduo de corte, e no pós-consumo, se nós falarmos de roupas inservíveis. Você, mapeando as alternativas que você tem, hoje, a maior volumetria é desfibrada. O que é um desfibramento? É você pegar um resíduo de corte, ou uma roupa inservível, ou um uniforme inservível, e torná-lo fibra novamente. Para que você faça isso, nós temos um processo industrial muito robusto. Essas fibras, depois de recondicionadas ao processo produtivo originário, elas vão ter várias vertentes, elas vão ter vários mercados. Então, a gente está falando de uma economia circular. Por que você não está falando de logística reversa? Porque uma parte pode ser logística reversa, pode retornar, outra não. Então, se nós falarmos, por exemplo, de tecidos sintéticos, você não vai tornar hoje um tecido sintético um ecofil. Você tem a pirólise, você tem alguns tecidos sintéticos que passam pelo desfibramento e outros não. Então, é um grande desafio o tecido sintético, que é o que a gente mais utiliza, né? Porque é o que mais a moda exige, né? Os consumidores mais exigem do calendário da moda, da indústria da moda. Então, nós podemos ter o desfibramento para várias destinações. Então, o setor automotivo absorve grande parte dessas fibras para aquele revestimento acústico do carro, né? Aquele revestimento mais rústico que nós temos no carro. São fibras mais longas, fibras de 8 milímetros. Você fala, ai, nossa, longa, 8 milímetros, pra gente é bastante. Porque se nós formos pensar, por exemplo, na telha sustentável, né? Nas telhas sustentáveis que nós conhecemos, ela também utiliza uma grande parte de fibras têxteis. É uma fibra de 1 ou 2 milímetros no máximo, é um pozinho. Então, para produzir essa fibra, eu preciso de muita escala. Eu posso produzir dentro do processo produtivo da fibra de 8, o pozinho de 1. E aí eu tenho 2 grandes mercados.
Mas se eu estiver falando, por exemplo, de um tecido que contenha um percentual de algodão, um percentual, ele nem precisa ser 100% de algodão. Eu já consigo, muitas vezes, transformá-lo num ecofio. E o Brasil exporta ecofios para diversos países do mundo. Então, nós temos muito... mas nós temos alguns estudos onde o algodão ele pode ser utilizado no agronegócio, né? Para alimentar o pasto. Mas aí você tem uma especificação técnica muito precisa. Então, a gente não pode falar da indústria da moda em larga escala para esse tipo de utilização, mas é possível. Então, nós temos hoje a capacidade, a capilaridade de absorver esse resíduo têxtil, né? Para que ele se torne matéria-prima novamente e entre dentro de um processo de industrialização, sem precisar utilizar o aterro sanitário. E hoje, como é que tá hoje como é que tá hoje a situação? Então, é algo que muitas confecções já estão trabalhando, já existe aí um movimento forte nisso, ou ainda é uma coisa assim feita de uma forma ainda muito pequena, né? E tem muita oportunidade ainda para crescer. Muita oportunidade para crescer. Mas se nós pensarmos que a confecção também mudou muito o seu olhar, não só sobre a questão da sustentabilidade do ponto de vista de marketing, Uhum. mas de conscientização efetiva, a gente ainda tem muito mercado para crescer, porque a legislação ainda não obriga, né? Quando nós tivermos a imposição da disposição Uhum. adequada, isso para o resíduo de corte ou para as roupas inservíveis em geral, aí nós vamos ter um grande boom Uhum. dessa matéria-prima. Mas se nós pensarmos, por exemplo, numa confecção que vai buscar uma certificação, seja ela nacional ou internacional, Uhum. obrigatoriamente ela vai ter que ter a rastreabilidade. Não só do resíduo de corte, mas da cadeia rastreabilidade toda, né? de todo e qualquer resíduo gerado dentro da unidade. E da cadeia toda produtiva também, né? Se ela Sim, quiser se a ela certificação. exatamente, se ela pensar, por exemplo, na utilização de molhados, estamparias, tinturarias e lavanderias, ela vai ter que ter a rastreabilidade ambiental de todas essas atividades. Caso contrário, ela não vai conseguir êxito na sua certificação. E falando assim, na sua opinião, qual que é o maior desafio, né? Quais são os maiores desafios para a gente conseguir ter uma escala maior nisso, né? Para que mais confecções possam estar se organizando nisso, para que mais, porque muitas das vezes elas nem não fazem também porque não sabem, né? Então, como que você vê, né? Quais são os desafios aí para a gente ter aí uma indústria têxtil mais responsável e mais, enfim, mais responsável nessa parte, né? Na verdade, se nós pensarmos em estados onde já existe essa estrutura, é mais fácil. Então, se nós pensarmos no Espírito Santo, nós já temos polos industriais e de confecção têxteis que administram muito bem a questão dos resíduos. Por quê? Porque é um polo têxtil muito bem estruturado. Então, nós não temos mais a realidade de descarte inadequado. Então, você precisa. O primeiro passo é entender que alguns municípios terão e outros não. Uhum. Né? Porque responsabilizar só a indústria da moda é deixar um vácuo no que diz a legislação. É clara a legislação, a responsabilidade é solidária. Então, municípios, precisa ficar muito claro, né? A indústria da moda é responsável? Sim, é responsável. Mas ela precisa ter uma estrutura municipal adequada. Então, eu quero implantar o meu programa de gerenciamento de resíduos sólidos. O seu município tem coleta seletiva? Não tem. Então, eu tenho que buscar. Então, o maior esforço hoje da indústria da moda é conhecer essa teia, essa rede
de terceiros que vão administrar adequadamente o seu resíduo. Porque nós temos alguns polos, por exemplo, nós temos alguns resíduos que valem mais, né? O saco plástico vale mais que o resíduo têxtil. Então, muitas vezes você tem a boa vontade de colocar ali, você não tem a rede municipal te dando um respaldo de um horário adequado, de uma coleta seletiva. E aí você coloca, passa um transeunte, um catador, ele retira o seu resíduo de dentro do saco, porque o seu saco é transparente, vale bastante. Ele joga o resíduo ali e leva o saco, porque ele já tem uma venda certa. Então, há todo são vários desafios. O primeiro é entender se o seu município te subsidia de ferramentas e de condições e de serviços públicos para que você possa fazer adequadamente. Não subsidia. Mas o meu município tem uma rede privada que pode me dar respaldo? Muitas vezes você tem, por exemplo, vamos imaginar que você terceiriza o corte. Em determinados momentos no calendário da moda, a gente não consegue ter uma mesa de corte e dar vazão a tudo que eu preciso produzir. Então, eu terceirizo. Aonde que vai aquele resíduo de corte? Porque ele é seu, ele é sua responsabilidade. Então, aí sim, você pode fazer a logística reversa do seu resíduo de corte. E às vezes você nem pede para cortar aqui. Pode cortar em outro estado. Então, são alguns desafios. Mas a gente tem visto com ótimos olhos a evolução e é uma crescente, né? Essa preocupação, ela é uma crescente. Pelo que eu tô entendendo aqui, é muito questão de informação, né? De você saber o que fazer, para onde levar. Eu acho que é isso que... Acho que a partir do momento que as pessoas tiverem essa informação, talvez as coisas comecem a andar um pouco mais. Talvez a gente tenha mais capilaridade em programas e formas de destinação correta de resíduos, né? Aí eu também queria pedir aqui para você, Ana, falar um pouquinho então do programa que a gente faz aqui no Bom Retiro, né, com a BIV, para contar pra gente como é que funciona, né, como é que é o dia a dia, como é que é o processo. Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, ele é até relativamente simples. A implantação, ela requer um tempo, porque, na verdade, a BIV dá todo o respaldo pro associado. Então, a Nunes coleta 2, 3 vezes por semana dos associados cadastrados e que manifestem interesse em destinar adequadamente o seu resíduo têxtil, né? A ideia é que a gente consiga ampliar para papelão, num segundo momento. A gente já está se estruturando para isso. Mas os resíduos têxteis, eles requerem uma certa adequação que, num primeiro momento, parece um pouco complicada, mas depois ela entra no piloto automático da mesa de corte. Então, nós coletamos sacos de 15 quilos, geralmente em sacos transparentes. Alguns nos enviam em sacos que são azuis, mas a gente consegue visualizar o que tem dentro. Isso é muito importante, apesar de já estarem educados na mesa de corte. Nessas coletas, nós coletamos e entregamos a documentação de rastreabilidade. É muito importante que a confecção que vai contratar um terceiro, ela exija essa documentação de rastreabilidade. O programa tem. Então, ele tem os MTRs, os Manifestos de Transporte de Resíduos, e vocês podem pensar, mas é porque é São Paulo. Não. O SINIR é o programa federal de rastreabilidade de todos esses manifestos. Então, se eu estou falando em território nacional, eu posso utilizar o SINIR. Eu não preciso utilizar o estadual. Pode ser que alguns estados ainda não estejam implantados. Então, eu utilizo o SINIR, que é federal. Eu emito ali um MTR. O MTR é como se fosse uma nota fiscal, né? Que acompanha o resíduo no caminhão, no carro.
Exatamente. Como o resíduo, ele entra numa categoria legal de efetivamente resíduo, e o nosso é um resíduo de classe 2 inerte, o MTR vai dar a rastreabilidade de quem gera, de quem transporta e quem recebe. O receptor desse resíduo vai declarar num CTF, num manifesto, num certificado de destinação final, o que ele faz. Então, ele usa pirólise, né? Porque o próprio sistema, tanto federal como estadual, vai te dar essa rastreabilidade. É muito simples de emitir. Na prática, quem coleta não tem a obrigação legal, na lei, não tem obrigação legal de emitir o MTR. Quem tem que emitir o MTR é o gerador. Quando você tem um bom parceiro de transporte, ele emite para você. A gente emite, por quê? Porque a gente gosta de ter rastreabilidade, a gente manda tudo, a gente coloca dentro do programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Mas o gerador pode se cadastrar e pode gerar o seu próprio MTR e coloca ali junto com o resíduo. Quando vai transportar, esse MTR, ele tá ali presente. O CTF, ele vai ser emitido a cada período. Então, ele pode ser emitido pela recicladora mensalmente, bimestralmente, até trimestralmente, porque o sistema, a partir de 90 dias, ele vai desaparecer com seus MTRs. Então, é por isso que é bom você ter a rastreabilidade mensal interna. Porque aí você vai ter a volumetria, você vai ter o acompanhamento, você pode comprovar caso necessário para algum cliente, né? O cliente diz, olha, mas eu queria saber quais são as suas práticas sustentáveis, quais as ODSs que você cumpre, né? Então, às vezes é uma curiosidade para o cliente ter segurança. Ou o teu próprio cliente já tem um programa, ele precisa inserir você dentro dessa cadeia sustentável. Então, a gente emite os documentos de rastreabilidade e de volumetria. Todos esses volumes são pesados e são destinados aqui em São Paulo 100% para reciclagem. Então, aí a recicladora, falando do programa, ela emite um certificado que diz quanto que ela recebeu, quantas toneladas ela recebeu dos participantes do nosso programa, né? E aí quem participa tem acesso a esse documento. Sim, ela vai te dar a posição macro de volumetria, porque nós passamos 3 vezes por semana e levamos a desfibradora que faz uma pesagem eletrônica e ali ela declara que 100% daquele material será desfibrado. Então, nosso programa é Aterro Zero. O nosso programa é Aterro Zero. E aí, para entender um pouquinho, que ainda sou bem leigo nessa parte dos materiais, a gente também então tem o poliéster, tem a viscose, tem a poliamida, tem o algodão. Então, todos eles, em tese, não precisariam ir para um aterro sanitário? Exatamente. Né? Se nós pensarmos, por exemplo, no poliéster. Então, o poliéster, nós já temos estudos com um parceiro. Aqui no Brasil, ainda é um desafio o poliéster tecido, né? A gente está acostumado a reciclar as garrafas PET, né? E até tem uma defasagem de garrafas PET. Às vezes, os maquinários ficam parados, porque a gente não consegue, e os oceanos lotados, né? É uma discrepância, mas é real. Então, nós temos o poliéster, ele pode ser totalmente desfibrado, 100% desfibrado. Nós temos a viscose e alguns outros tipos de tecido sintéticos que eles precisam ser misturados para poder conseguir desfibrar. Nós temos alguns resíduos que têm alguns desafios, como o paetê, o túlio, o lurex, porque o maquinário de desfibrar, muitas vezes, ele gera uma combustão com esses tecidos pela composição. E aí nós podemos pensar, mais uma vez, na sustentabilidade como programas de responsabilidade socioambientais. Por quê? Porque nós temos uma vertente possível de upcycle, né? Nós podemos transformar alguns resíduos de corte, algumas peças inservíveis em upcycle, em projetos sociais. Nós temos vários parceiros na área de terceiro setor que utilizam designers de escolas de moda que são parceiras do programa,
Uhum. para recriar, né? Então quando você fala de upcycle, assim, não sei se todo mundo está familiarizado com o termo, é pegar uma roupa e transformá-la em outra coisa, pegar uns retalhinhos, fazer um patchwork, colocar uma manga, tirar uma manga, encurtar uma saia, enfim. É transformar uma roupa numa outra, melhor ainda, talvez, e única, né? Então, acho que essa é um dos usos para esse tecido que a gente não consegue desfibrar, né? É exatamente isso. Na verdade, como nós trabalhamos com aterro zero, nós precisamos ter alternativas para resíduos de corte que nós não conseguimos desfibrar e nem misturar para que eles se transformem nem na fibra de 1 milímetro, né? Que ela precisa ser 100% têxtil. E muitas vezes a gente tem um tecido que ele tem aplicações, né? Ele tem um diferencial do ponto de vista de produção. É perfeitamente normal, mas para nós é um grande desafio. Então, nós chegamos ao cliente, falamos: olha, esse material, ele precisa ir para uma outra destinação. Você autoriza? Autorizamos. Então, aí ele vai se tornar um bolso, ele vai se tornar uma gola, ele vai se tornar algo que. Por que nós constituímos essa parceria com escolas de moda? Porque as alunas de moda, elas são capazes de criar designers exclusivos de eco bags, de necessaires, Então, para elas é muito importante que elas tenham essa matéria-prima para poder trabalhar nas escolas de moda. Então, é uma troca muito saudável, muito positiva. Isso pode acontecer com coleções passadas também. Nós já fizemos exercícios de- dessa natureza no próprio Bom Retiro Recicla. E acabamos criando desfiles em comunidades aqui em São Paulo, foi muito legal. Então, é possível que você faça essa destinação a partir da matéria-prima. Então, os tecidos sintéticos podem ser misturados. Se nós não conseguirmos misturar pelas especificidades do próprio tecido, aí nós temos a alternativa desse braço social. O próprio Bom Retiro Recicla fez um programa muito legal o ano passado de cobertores de malha, né? Que foi um projeto muito bonito. Então, é possível que você faça essas ações sociais e sejam contempladas dentro do teu programa ambiental, que é uma pegada mais ESG, algo que seja um pouco mais de governança socioambiental. Então, falando um pouco mais para fechar um pouquinho do nosso programa, eu queria falar alguns números bem bacanas desses quase 4 anos, né, de Bom Retiro e Recicla. A gente começou em 2020, finalzinho de 2020, né, Ana? Foi outubro, mais ou menos, de 2020. A gente coletou 31 toneladas de resíduos que deixaram de ir para aterro. 2021 foram 75 toneladas. 2022, quase 115 toneladas, né? Então a gente está numa crescente. Exatamente. E agora, 2023 até maio, a gente coletou quase 50 toneladas. É isso mesmo. Então, e a nossa ideia, acho que é crescer ainda mais com novos participantes. Exatamente. A gente espera que isso aconteça já. Uhum. Não, bacana. Então, assim, então eu queria fazer um convite, né? Fazer um convite para todos aqueles que são associados, que têm confecção na cidade de São Paulo, né? Então, se você hoje é um grande poluidor e às vezes eu conheço amigos que têm confecção que eles estão pagando 500, 600, às vezes até R$ 700 por mês. E é mó dor de cabeça porque eles também têm que ficar controlando se foi isso mesmo ou não. Então, aqui é uma grande oportunidade, né, para estar se afiliando, né? Não só vai estar ajudando o meio ambiente também, como vai estar tendo uma economia, né? Porque fazendo aqui junto a parceria com a Ana, não tem custo, né? Então, Exatamente. a empresa dela vai estar passando, né? Vai estar passando semanalmente sem custo algum. E vocês vão ter certeza que esse produto, que todo esse resíduo têxtil tá indo, né? Tá indo lá no armazém, né? Da Ana, onde tá fazendo todo esse processo de separação e tá entregando direitinho, né? Para o setor industrial para estar fazendo essa reciclagem, né? Esse trabalho, né? Então, assim, então aqui a gente vai estar, aqui no final do programa, a gente vai estar colocando aqui o contato da BIV. Então, a ideia seria, você que tem interesse,
ou quer entender mais, quer tirar suas dúvidas, ou quer se afiliar, entre em contato com a Bive e a gente já te ajuda para fazer todo o trâmite, para estar cadastrando vocês, né? Para a gente poder estar conectando e estar entrando dentro dessa rota dentro dessa rota semanal, né? De coleta dentro da cidade de São Paulo. É isso mesmo. Bom, então, Ana, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua presença aqui, por compartilhar tanto conhecimento, né? Eu que agradeço. Acho que tirou várias dúvidas do pessoal. Talvez tenham outras e a gente pode fazer um outro programa para falar sobre outras dúvidas que surgirem aí no meio do caminho. Então, obrigada. Eu que agradeço, eu vou estar à disposição. Então, se surgirem dúvidas e que vocês precisem responder, fiquem à vontade, né? Nós somos parceiros. Eu espero que a partir daqui a gente consiga reciclar mais. Tá? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Até.